O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. É óbvio que a gente vai comentar aqui sobre o cancelamento de vistos que o Marco Rubio ontem aplicou para autoridades brasileiras ligadas ao Ministério da Saúde. E é óbvio que também todo mundo sabe que esse esquema do Mais Médicos sempre foi para lavagem de dinheiro do PT e também financiamento da ditadura cubana. Afinal de contas, você contratar um médico naquela época, entre 2013 e 2018, por R$12 mil e 70% ir para o governo cubano, não tem o menor sentido uma coisa dessa. É claro e cristalino que era uma espécie de financiamento descarado da ditadura cubana, feito alegremente pelo seu sócio brasileiro. Então, agora, o governo americano resolveu endurecer ainda mais contra o governo brasileiro e sancionou esses funcionários do Ministério da Saúde. Bom, a gente tem que lembrar que na época era Dilma Rousseff e o ministro era o Alexandre Padilha. Então, é lícito supor que talvez esses dois estejam também na mira do governo americano. E seria lindo ver a Dilma e o Padilha perderem seus vistos só para início de conversa. Porque eu acredito que muitas outras autoridades brasileiras vão perder o visto e não tem nada a ver com Mais Médicos ou não. Muitas outras perderão e, se Dilma está envolvida nisso, quem sabe ela será a próxima da lista. Veja bem, só para não confundir a galera aí, não é a Lei Magnitsky que está sendo aplicada aos funcionários do Ministério da Saúde. É a perda de visto para entrar nos Estados Unidos, exatamente como Marco Rubio fez com os ministros da Suprema Corte há um tempo atrás, aonde 8 ministros perderam a possibilidade de visitar o Mickey e o Pateta lá na Disney. E agora essa sanção caiu para cima de funcionários do Ministério da Saúde. Bom, olha o que disse acertadamente o Marco Rubio. Abre aspas. Esse esquema enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais. Dezenas de médicos cubanos que atuaram no programa relataram ter sido explorados pelo regime cubano como parte do programa, fecha aspas. E aí existem vários problemas. O primeiro, quem é mais velho vai lembrar, naquela época o governo cubano pressionou o governo brasileiro para que não revalidasse os diplomas dos médicos cubanos, que isso fosse feito em Cuba, porque evidentemente que se fosse feito no Brasil, coisa que foi posteriormente feita pelo governo Bolsonaro, se esse revalida fosse feito no Brasil, talvez 70% a 80% dos médicos cubanos nem pudessem trabalhar no Brasil devido à má formação dos médicos em Cuba. E olhe que a esquerdalha fica propalando que Cuba é uma maravilha de medicina. Mas ninguém nunca vai se tratar lá. Sempre vai para o Einstein ou para o sírio-libanês, né? Mas para Cuba, nenhum dirigente esquerdista vai para lá. Mas enfim, foram relatados também naquela época que se algum médico cubano, por exemplo, quisesse ficar no Brasil, a família dele seria penalizada em Cuba. Ou seja, o governo cubano sequestrava, de certa forma, a família dos médicos que ficavam em Cuba, porque elas é que seriam penalizadas se o parente delas resolvesse permanecer no Brasil. Além de roubar os médicos, né, porque botar 70% de R$12 mil no bolso é um roubo, ainda sequestravam as famílias. Ou seja, tá tudo errado nesse Mais Médicos. E a gente sempre soube disso, nunca tivemos força para agir, nem para poder fazer nada. E agora
o governo dos Estados Unidos, através do Marco Rubio, simplesmente resolveu agir e isso é só o começo. Essa retirada de vistos aí já está deixando em polvorosa a esquerdalha e a mídia no Brasil. E óbvio, o governo também acendeu a luz vermelha, porque quem sabe quem poderá ser o próximo. E veja bem, antes dessa história do Mais Médico aí, que o Marco Rubio levantou a bola ontem, já se falava aqui na Rádio Peão no Brasil que várias autoridades poderiam ser sancionadas ou com a Magnitsky ou com a perda de vistos. Então, se especulava aí do PGR, do vice-PGR, de delegados e do superintendente da Polícia Federal, de outros ministros da Suprema Corte com a lei Magnitsky. Ou seja, essa conversa não é de agora, já vem de um tempo e ontem se materializou, tudo bem, com café pequeno, com peixe miúdo, não com os graúdos. Mas a ideia do Marco Rubio e do governo americano, eu acredito que seja comer pelas beiradas. Cada hora mais apertando o cerco, cada hora mais apertando o cerco e dando o recado. Olhe, agora a gente está sancionando algumas autoridades aí do governo. Daqui a pouco poderão ser os ministros palacianos e também outras autoridades mais graúdas. Só nos resta aguardar. De qualquer jeito, muito obrigado, Marco Rubio. Essa limpeza precisava ser feita há muito tempo. Essa denúncia da escravidão dos mais médicos também. E tudo tem seu tempo, né? E o tempo deles está chegando. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Eu fui. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.